Boa noite, eu sou o Aleph, aluno de Engenharia Elétrica, estou matriculado no curso de E103 e esse vídeo aqui é o vídeo do terceiro experimento. Agora um experimento sobre as características de corrente e tensão em dois componentes. Primeiro, o diodo, né, que a gente tem um diodo de Zener, e em segundo lugar, um capacitor. Na verdade, dois capacitores. Esse capacitor maiorzinho aqui, que é de um micro, e um capacitor, que é esse menorzinho, que é de nanofarad. Então, vamos lá. Aqui eu vi o mesmo padrão dos outros. Eu fiz o teste, vou acompanhar o teste, as imagens das simulações e tal, eu vou explicando o que foi feito. Bom, primeiro a gente tem esse circuito, onde a gente vai ter que aplicar ali um gerador de sinais. Para esse gerador de sinais, a gente escolheu o campo A. Logo na frente, a gente tem um resistor, é o resistor de 100 ohms. Junto com a saída do resistor, a gente vai colocar o canal B como uma medida de tensão. Então, a gente vai usar ele como alta impedância e de circuito aberto. Circuito aberto não, de circuito aberto. Em seguida, a gente coloca um diodo, né, o diodo que a gente tem aqui, que no caso é esse. Não sei se dá pra ver. E por fim, a gente alimenta a saída com 2,5 volts. Porque, como a gente sabe, a gente não pode alimentar com GND, porque essa plaquinha, a Down, ela não estabelece bem tensões negativas e correntes negativas. E esse dispositivo, o diodo, ele vai operar em cada uma das suas faixas de operação, né? Diretamente polarizado, inversamente polarizado, a depender da diferença de tensão que existe entre os seus terminais, né? Então a gente aplica 2,5, porque se a gente tiver 2, então eu estou reversamente polarizado, mas se eu tiver 3, então eu estou diretamente polarizado. Então a gente precisa manter a base, né, onde seria o ground, em uma tensão maior que zero. Bom, para isso a gente faz essa montagem para ver que ali no resistor a gente recebe a fonte de tensão, né, o canal A. A gente tem um nó em comum onde a gente vai colocar o canal para fazer as medidas. Então tem o diodo e o 2,5 volts voltando ali para a plaquinha. Bom, simulando com uma curva, né, uma entrada senoidal, a gente tem essa relação entre a tensão de entrada e tensão em cima do diodo. O que a gente pode perceber que ele não se comporta como um diodo ideal. Porque o diodo ideal, na região onde ele está diretamente polarizado, ele ia ser exatamente uma constante. Ali a gente não tem uma constante, a gente tem, né, uma linha um pouco baulada, não é? E também, para esse diodo, esperávamos que a sua região de polarização fosse em 2,5 volts. Não aconteceu. Aconteceu um pouco depois, muito próximo ali dos 3 volts, na verdade, 3,2 volts. Ali nessa faixa de operação, esse diodo, lembrando que ele vai operar como um diodo comum e não mais como um diodo de Zener. Bom, essa é a curva de tensão. Vamos dar uma olhada na curva de corrente agora. Essa aqui é a curva de corrente. O que a gente pode perceber nessa curva de corrente? Que a gente tem um pico de corrente quando esse diodo está diretamente polarizado. A gente tem um vale de corrente negativo quando o diodo está reversamente polarizado.
Contudo, o pico de corrente, quando o diodo está diretamente polarizado, ele é muito maior do que o vale de corrente quando o diodo é inversamente polarizado. Então, essa é a relação que conseguimos estabelecer. Plotando agora no eixo X o corrente em cima do diodo, no eixo Y a tensão em cima do diodo, a gente pode criar uma curva que a gente chama de curva característica do diodo. Na verdade, é o contrário, tensão no X e corrente no Y. E essa é a curva que a gente observa. A gente percebe o quê? Que ele começa ali a operar numa região neutra, então ele fica diretamente polarizado. E no fim ele começa a operar como um diodo comum. Aonde que é isso? Ali a curva faz assim, né? Quando a curva começa o seu crescimento exponencial. Onde isso acontece? Então, qual que é a faixa de operação a ele como um diodo comum? De 3 volts. Pô, avaliando, então a gente vê que de fato agora ele não tem pico, não tem mais vales, né? Avaliando só a partir de 3,1 volts. Então, de fato, é ali que o diodo dizendo, ele está operando como um diodo comum. Aqui só para mostrar. Então a gente vai para uma segunda parte do experimento, que é avaliar a relação de tensão e corrente em capacitores. Bom, aqui a gente tem embasamento teórico e aqui começa o experimento. Então a gente vai pegar um capacitor de 1 microfarad, um resistor de 1 kΩ. A gente vai fazer essa montagem aqui, a gente vê que tem um capacitorzinho ali e o resistor. E a gente vai plotar, dado uma entrada quadrada, qual que é a curva em todo o circuito. E lembrando, né, que tendo esse circuito aqui, a tensão em todo o circuito, a tensão de entrada menos a tensão do capacitor, ou a tensão do capacitor menos a tensão de entrada, sinal negativo, a gente pode plotar duas coisas. Primeiro, a gente só quer saber da tensão total. É assim que acontece quando a gente tem o raising dessa função quadrada. A nossa tensão total aumenta. Logo, quando a gente tem um plate, a tensão vai caindo ali, seguindo uma função de segundo grau. Depois ela cai totalmente na caída também ali da função quadrada. E depois esse baulado parecido no logaritmo para voltar. Bom, vendo a conta, então, para ver a tensão em cima do capacitor, a gente vê que quando é injetada a tensão, então o capacitor carrega, e essa é a curva de carregamento desse capacitor. A gente vê que por ter uma capacitância maior, ele demora um pouco mais para carregar. Avaliando por 1 farad, a gente dividiu por 1000 a capacitância, a gente vê que a curva aqui, ó, ela é muito mais rápida. Então o capacitor carrega muito mais rápido. Por fim, a gente quer avaliar qual é a relação do fator de fase, né? Então, o capacitor presente no circuito, a gente vai ter atraso na corrente em relação à tensão. Avaliando aqui a corrente, a gente vê que existe de fato um atraso. Olhando, né, não atraso na total. Olhando o diagrama fasorial, a gente vê esse atraso. E para uma corrente maior, para uma frequência maior, né, isso é pedido para a gente avaliar também, a gente percebe que quanto maior a frequência, menor esse atraso na fase. É o que a gente mostra aqui, usando uma frequência 10 vezes maior do que a gente estava usando anteriormente. Bom, é isso. É o experimento 3.